Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer uma tier list de Ordem Paranormal. Eu nunca trouxe Ordem Paranormal pro meu canal, mas eu amo muito Ordem Paranormal. E como tá no hype, nada mais justo do que eu fazer um vídeo sobre Ordem Paranormal. Então, os nossos tópicos da tier list são Paranormal, Brabo apenas, Fodinha, Ok e Ainda Bem Que Morreu. Então vamos começar nossa tier list pela equipe Canon. Equipe Canon eu vou deixar no Fodinha. Por quê? Eles são legais, mas não apareceram tanto pra estar acima disso. Eles fizeram parte da lore, legal, mas não são tão relevantes pra mim. Mas os três são bem legaisinhos. O próximo é o Ajudante. O Ajudante, eu vou deixar ele em Fodinha também. Eu gostei bastante dele, eu gostei bastante como o Phelps apareceu. Eu fiquei tipo, meu Deus, Phelps. Mas ele apareceu em 2 episódios, um eu acho, ele morreu. E aí eu não tive tanto desenvolvimento dele, mas ele era legal. Manteiga na manteiga. O próximo é o Johnny Tabasco. O Johnny Tabasco, eu deixo o Johnny Tabasco em Fodinho. Por quê? Porque aquele episódio que ele apareceu em Desconjuração é simplesmente um dos top 5 melhores episódios de Ordem Paranormal. E ele tava lá. E eu amei muito o personagem dele. O Alan, ele fez um personagem muito bom. Então eu deixo no Fodinho. Mas como apareceu só em um episódio, eu deixo no Fodinho. O próximo, eu acho que é o Marius, não lembro exatamente. Esse era do Guaxinim, se não me engano. Eu acho que eu vou deixar ele. Eu deixo em ok. Eu particularmente acho ok a maioria dos personagens que foram da Ordo Realita, se não me engano o nome. Aí eu acho que eu tô louco. Enfim, da Ordem Antiga. Então, os próximos 2 também. Não, mentira, só o verdinho, que eu não lembro o nome também. Eu deixo no ok. Mas o Gaius, que é a relíquia de energia, eu vou deixar em Brabo apenas. Por quê? Porque ele tem a relíquia de energia. Então eu vou deixar em Brabo apenas. Celestine. Eu amo Celestine. Quando o Luba chegou lá e fez a Celestine, eu fiquei, meu Deus, Celestine é a GOAT de Ordem Paranormal. Então eu vou deixar ela em Brabo apenas na frente do Gaius. Próximo nós temos outro personagem, acho que esse que era o Mar, tô enganado. Eu vou deixar em ok também, porque ele é mais um desses pessoal. Próximo nós temos o queridíssimo Arnaldo Fritz. O nosso querido, amoroso, caloroso, humilde e maravilhoso Arnaldo Fritz não tem em outro lugar que não seja paranormal. Porque o Arnaldo Fritz, ele tá desde o começo de Ordem Paranormal. Ele já apareceu em quase todas as temporadas. E ele é literalmente um anfitrião. Então, Arnaldo Fritz tá lá em cima. Melhor, o GOAT. O próximo é mais um dos pessoal da Ordem Antiga. Então também vou deixar em ok. Dominique, nosso querido Dominique. Eu vou deixar ele Fodinha. Eu gostei muito quando ele apareceu em Calamidade. O Abel interpretou muito bem. Mas eu queria ver mais Dominique, tá bom? Então se por acaso a Abelha jogar mais, talvez ele suba no meu ranking. Próximo é Yuki. Eu vou deixar em Fodinha também, porque é a mesma coisa que o Dominique. Eles são muito legais, mas apareceu só em um episódio. Então eu deixo eles em Fodinha. Próximo é o Diego. Eu não assisti totalmente Quarentena, eu assisti meio picado, meio não prestando atenção. Então eu vou deixar todos os personagens de Quarentena em ok. Então eu vou deixar o Diego, eu vou deixar o Jeffrey, eu vou deixar a Carol. O Benedito, acho que esse era o nome dele, Benito, eu vou deixar ele em Fodinho. Por mais que seja contraditório do que eu acabei de falar, é porque ele usa óculos, e o óculos escuro dele é muito foda. Aí eu vou deixar ele em Fodinho. Luiz, eu deixo em ok também. E a Lucy, nossa, a Lucy é muito legal. Eu vou deixar a Lucy em Fodinha também, porque a Baguera interpretou ela muito bem, e eu gostava muito da Lucy. Vamos para o nosso querido Guizu. Nosso querido Guizinho. Guizinho não, eu tô louco. É o Chico. Nosso querido Chico. Ele vai ficar em Fodinho. Por quê? Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta tanto de estar nesse outro lado, né? Então, todos os personagens que estão nesse outro lado, eu não sou tão afim assim. Eles são legais, mas eu não curto tanto assim quanto os outros. Então, na verdade, eu vou descer. Eu vou colocar ele em ok. A Dara. Quem é Dara? Eu nunca ouvi falar da Dara. Eu vou deixar a Dara em ok também. Porque
O Arnaldo Fritz, tão paranormal que ele tem 2 dele, então eu vou deixar ele em paranormal de volta. O Guizo eu também vou deixar em ok. Mesma coisa que os outros personagens. O Lírio eu vou deixar em ok também. E o Xande também eu vou deixar em ok. Nosso querido Jorge. Ó, o Jorge, eu acho ele é um personagem muito filha da puta. Mas não tem mais. Eu desejei que ele morresse a temporada inteira. Então pode deixar o Jorge, hein? Ainda bem que morreu. Próximo nós temos nosso querido Breno, o Gold de Natal Macabro. Eu deixo ele em brabo apenas, porque ele é incrível. O único que sobreviveu assim de um jeito normal, né? Que o Jorel ele negociou. Enfim, temos o nosso querido Lúcio. O Lúcio eu também vou deixar. Eu deixo em fodinha, só que eu deixo mais pra frente. Porque o Lúcio, ele apareceu pouco, mas eu amei muito o Ted jogando Ordem Paranormal. Por mais que seja literalmente o Ted que tava ali, eu gostei muito do Lúcio, de toda a ideia desse youtuber, tá com a câmera e tal. Eu achei muito legal o personagem dele. E eu fiquei muito triste que ele morreu. Ele era tão legal. E em seguida nós temos o Mike. O Mike, ao contrário do Lúcio, eu não gostei tanto. Então eu vou deixar em ok. Ayla. Nossa, tadinho, vou deixar a Ayla em ok, né? Eu queria ver ela mais, só que ela morreu em literalmente 2 horas de Ordem Paranormal, tadinho. Foi a primeira a morrer do grupo deles. Nem teve tempo de tela. A Melissa. Olha, eu deixo ela em ok. Eu não tenho tanto ódio pela Melissa assim. Eu acho ela bem estilosa, bem legal. Eu gosto da personalidade dela. Por mais que ela seja filha da puta, eu não acho ela tão filha da puta quanto o Jorge. Então eu deixo ela em ok. Mas ela fica abaixo de todos, estão em ok. A Natália, eu deixo ela... Eu deixo ela em ok também, só que eu deixo mais pra frente porque ela apareceu pouco, eu não me senti tão coagido com ela, eu não tive tanta afinidade com a Natália, então quando ela morreu, morreu. Mas assim, eu acho legal ela ter uma bolsa que dá 6 de dano. O nosso querido Leandro, nosso querido Emo, eu vou deixar ele em ok. Junto com o resto dos pessoal de Natal Macabro, igual os outros, ele apareceu, durou 2 horas também. Ele é bem legalzinho, mas eu deixo em ok. A Lila, eu gosto bastante da Lila. E eu deixo ela em fodinha. Eu gosto da Lila porque ela é muito legal. Eu olho pra Lila e penso, nossa, a Lila é muito fodinha. Então eu deixo a Lila em fodinha. O Jorel, caçador de gente. O Jorel, eu odeio o Jorel. Mas ele não morreu. Mas eu vou deixar ele ainda bem que morreu, porque ele tem que morrer. Então eu deixo o Jorel ainda bem que morreu. Toda vez que ele aparecia, eu ficava com uma raiva. E ele não morreu, mas ele vai morrer ainda. Aguardem, guardem minhas palavras. O Ricardo, eu deixo ele em brabo apenas. Porque ele tomou uma machadada, ele destruiu um cachorro e ele tá vivo porque ele violou de sangue. E ainda fez introdução a Hexatombe. Então, ele é muito brabo apenas. A Xaniqua, eu gosto bastante da Xaniqua. Então, eu vou deixar ela em fodinha também. Eu gosto muito da Xaniqua, ela é muito legal, ela é muito galera. Então a Xaniqua merece estar em fodinha. O nosso querido Vandebas. Olha, pra mim todos os personagens de Granalia são muito fodas. Então eu vou deixar o Vandebas em brabo apenas. O Vandebas, ele é tipo muito foda. Muito foda. Ele literalmente coordenou o grupo, fez tudo acontecer. Mas ainda, infelizmente, ele morreu. Nosso querido Milo e Miguel, eu esqueci do Miguel, mas eu vou deixar em brabo apenas também, porque pra mim todos os personagens de Granalia são muito bons, e o Milo também deve estar em brabo apenas. Eu acho ele muito legal, pelo papo do Miguel, Milo, e eu acho que o Matt fez muito bem o Milo, e eu gosto muito do personagem Milo. Bárbara, a Bárbara eu deixo ela acima do Vandebas e o Milo, porque eu gosto bastante da Bárbara também, mas eu acho que a Bárbara me coagiu mais. Eu gosto muito da personalidade da Bárbara, que é muito... Ah, meu Deus, muito sangue. Muito elemento de sangue. E eu gosto bastante dela. A Amelie é literalmente paranormal. A Amelie, ela tá ali, ó, coladinha com a Arnaldo Fritz. A Amelie, ó, merece o mundo. Simplesmente muito foda. Ela carregou a temporada nas costas. Ela é muito foda. Temos o nosso Olivier. Olivier, eu deixo em brabo apenas também. Ele é muito legalzinho, mas ele não é tão legal quanto a Amelie, mas ele é legalzinho também. Balu eu deixo em fodinha. O Balu ele é legal, ele é galera, ele é Torre de Pisa, ele é muito galera, então eu vou deixar o Balu em fodinha. O nosso querido Rubens,
eu deixo ele em fodinha também, junto com o Balu. Os dois amigões, Balu e Rubens. O Balu é muito foda. Balu não, o Rubens é muito foda. Eu acho ele muito legal. Phelps interpretando ele também. Eu deixo ele em fodinha. Temos o nosso querido Gao Sao. Bom, um personagem que não morreu, mas eu tenho que colocar ainda bem que morreu, porque ele vai morrer ainda. Toda vez que ele aparecia em Desconjuração, eu odiava cada passo que ele dava. E ele matou a minha Lisa. Ninguém mata a minha Lisa. Ele é tão ruim que eu vou colocar ele 2 vezes e ainda bem que morreu, tá? Ele é muito horrível. Agora temos a nossa querida Karen. Nossa, qual é o nome dela? Temos a nossa querida Karine Leone. Karine Leone, eu vou deixar em fodinha. A Karine Leone é boa, é uma personagem legal, mas ela não me coagiu tanto pra deixar mais pra cima. Eu acho ela bem legal, a família dela. Eu esqueci. Ela tirou os rituais do Kia, né? Vou ter que falar pra cima. A Karine vai ter que ficar em braba apenas. Se não fosse ela, o Kian teria matado todo mundo. Então, Karine merece estar lá em cima. O T-Bag. Olha, o T-Bag eu acho ele legalzinho. Então vou deixar em fodinha. Eu não lembro exatamente como ele era em várias partes, mas as partes que eu lembro ele era legalzinho. Porque os episódios que era da equipe inimiga, vamos dizer assim, dos pessoal da Ordem, eu não curtia tanto, então eu não prestava tanta atenção. Mas eu deixei ele fodinha porque eu acho que o Zero interpretou bem o personagem dele, eu acho ele bem legal. Tadinho do guaxinim da Artemis. Falando em Artemis tá embaixo. E eu deixo a Artemis em fodinha também. Eu gosto bastante da Artemis. Eu acho ela legal. Eu amo muito os personagens da atriz, né? Então eu vou deixar em fodinha. Pena que ela morreu. Temos o nosso querido, que eu não consigo ver porque a tela tá coisada. Então, ó, vou falar que esse aqui é o Damir. O Damir, ele vai ficar em... Ok. Eu não tive tanta afinidade com o Damir e nem com o Boris, tá? Os dois vão ficar juntinhos. O nosso querido Dante, ele é literalmente GOAT. Eu vou deixar ele em brabo apenas. O Dante, ele merece o mundo. Vou deixar ele até mais pra frente. Ele fica no top 1 de todos os brabo apenas, porque o Dante, ele é muito foda. O nosso querido Fernando, ou melhor, Luciano. Falei errado. O Luciano, ele é Kia, né? Mas o Luciano era uma pessoa carismática, legal, galera. Então vou deixar ele fodinha, porque eu acho que ele é muito fodinho, ele é legal. O nosso querido Fernando, o amor da vida do Luciano. Eu vou deixar o Fernando no fodinha também. É um personagem legal, eu acho bem legalzinho, então deixa no fodinha. Oxi. Gente, eu descobri que os dois eram iguais. E esse que é o Damir, o outro era o Boris. Enfim, o Damir eu vou deixar do lado do Boris, igual eu tinha falado mais cedo. O Boris vai ficar aí, e junto com o Damir. Eu achei a mesma coisa que o Damir. Eles não me convencem tanto, mas são legaisinhos. Mas tem personagens melhores. Jai. Vou colocar Jai em brabo apenas, porque Jai é um personagem muito foda pra mim, mas eu acho outros personagens melhores de Hexatomb. Então o próximo personagem que vai aparecer ali é... Calma, não consigo ver. O Henry. Eu deixo ele em brabo apenas também. Eu acho ele muito legal, mas ele não é paranormal. Eu acho que ele, inclusive, tá na frente de todos atrás do Dante. Ele é muito foda. Eu acho que no último episódio, né, quando eu tô postando esse vídeo, tá no episódio 6 ainda, quando eles estavam discutindo sobre tal coisa e tal coisa. Eu achei muito boa a interpretação do Bastet no personagem dele. Eu achei muito legal o Henry em si. Então, eu acho muito legal a ideia dele de não querer ser mais usado e coisa do tipo. Então eu deixo o Henry em brabo apenas. A nossa querida Erin Parker, injustiçada. Eu particularmente amo muito a Erin Parker. Eu amo cada detalhe da Erin Parker, a avó dela. Eu amo a bomba, Kabum, tudo da Erin. E eu vou deixar ela em brabo apenas também. Eu amo muito, muito, muito a Erin, tá? E ela é muito injustiçada, tadinha. Ela merecia muito mais. O nosso querido Dalmo. O Dalmo eu deixo ele em brabo apenas também, igual eu falei. Vários personagens de Hexatomb, eu amo muito eles, então eu vou deixar em brabo apenas. Dalmo é uma pessoa muito carismática, muito galera, então eu deixo ele em brabo apenas. O nosso querido Carlos Birinto, eu deixo ele em paranormal, eu deixo ele em paranormal. Eu acho o Carlos Birinto um personagem muito legal, muito complexo. Tipo, eu acho ele bem mais complexo que os outros personagens de Hexatomb que eu coloquei. E eu acho
a construção do Carlos Berinto até agora, que, como é uma pessoa que a gente não conhece, eu acho que ele tá sendo muito legal. Mas com esse conceito que eu dei, eu acho que eu coloco o Henry em paranormal também. Eu acho que eu coloco o Henry em paranormal. O Henry vai subir. O Henry é muito legal também. Ele tá no mesmo nível que o Labirinto. Então o Henry vai virar paranormal também. Próximo, nós temos a nossa querida deusa Kemi. A nossa mãe Kemi. A nossa mãe Kemi, eu vou deixar ela em paranormal, porque eu amo muito todos os personagens da Beamon. E com a Kemi não seria diferente, ela é muito foda. Eu amo muito cada detalhe da Kemi, a Sniper. Morte, que é o meu elemento também, as faixas, tudo da Kemi, então ela é paranormal, ela é uma personagem muito boa. E até agora no sexto episódio, inclusive no sexto episódio, que é o que parou, e é o último que eu... Enfim, o último que lançou, até onde eu gravei, né, no vídeo, eu acho que ela desenvolveu bastante. Ela já tava no topo do meu pódio, mas ela ultrapassou, que ela tá paranormal. Próximo nós temos o nosso querido Aguiar. O Aguiar, eu deixo ele em brabo apenas também. Eu acho ele muito foda. Eu sei que não é o mesmo Aguiar de Tata Macabro e Hexatombe, mas eu acho ele muito foda nos dois. Eu gosto muito como o Serial tá fazendo o Aguiar. O Aguiar é um personagem que eu gosto bastante. Tem algumas coisas que eu não gosto no Aguiar, mas a maioria parte eu gosto do Aguiar em si. Eu gosto muito do Aguiar também na Tata Macabro, quando ele é o killer e tal. Eu acho ele um personagem muito bom, muito legal. E por isso que ele tá em brabo apenas. Agora nós temos nossa querida Beatrice. Como eu falei mais cedo, eu amo muito todos os personagens da Beatrice, então eu vou deixar em fodinha. Fodinha também. Na verdade, acho que eu deixo a Beatrice em brabo apenas. Brabo apenas, brabo apenas. Eu fiquei muito triste quando ela morreu. Quando ela parou de existir, ela deixou de existir. Eu acho os personagens, igual eu falei, da atriz muito bons. A Beatrice eu acho uma personagem que foi muito injustiçada também. E eu acho a personalidade dela muito legal. Me cativou a personalidade dela. Então eu deixo ela em brabo apenas. Próximo nós temos o Alex, que pregou seu cu com o Durex. O Alex, eu vou deixar o Alex em fodinha. Eu gosto do Alex. O Alex é um personagem legal. Eu assisti Iniciação com a minha bunda, tá? Então os personagens de Iniciação vão estar um pouco abaixo, porque eu não prestei tanta atenção neles, né? No caso só tem 2 que são de Iniciação que morreram na Iniciação, então os 2 vão estar junto com... Oh meu Deus. Então o Alex vai estar junto com o nosso querido Daniel Hartman, porque na verdade não, eu não posso fazer isso, porque o Daniel Hartman ele criou as histórias, né? Então eu vou colocar ele em brabo apenas, porque ele criou várias criaturas paranormais, inclusive o Viajante, que é uma que eu amo bastante. Então o Daniel vai ter que ficar em cima, tá? Próximo personagem, nós temos o nosso querido Arthur, o Arthur Severo. O Arthur eu deixo ele em paranormal. O Arthur ele é um personagem muito carismático, muito cativante, muito galera. Ele é incrível, eu amo muito o Arthur e eu acho ele muito foda. Ele é muito bom em todos os momentos que ele tá na mesa, então eu deixo ele em paranormal. Próximo nós temos o nosso querido Christopher, a maldição do terceiro episódio. Eu vou deixar o Christopher, eu deixo ele em bravo apenas, pra falar a verdade, porque eu acho muito legal a ideia dele falar um pouco de inglês, sabe? Ser um personagem que não tem tantos personagens que são assim, pelo menos de jogadores. E eu acho isso muito legal. E o Christopher ele é desse jeito, o dublê. Ele morreu rápido, mas eu amo muito o Christopher, então eu deixo ele em brabo apenas. Como próximo personagem, nós temos o Thiago. Nossa, o Thiago Fritz, eu deixo ele em paranormal. O Thiago Fritz, ele é literalmente paranormal, ele é muito foda, ele é filho do Arnaldo Fritz, então nada mais justo dele estar em paranormal. Eu acho muito foda o Thiago, sobreviveu à iniciação, morreu infelizmente seguido na floresta, mas ele é muito foda, ele tem o meu coração. Logo em seguida o Thiago, nós temos um personagem que eu, particularmente, é meu top 1 personagem de Ordem Paranormal, Alice. Nossa querida mãe Liz, eu deixo ela do ladinho ali do Arnaldo Fritz. Ela é muito foda mesmo, eu amo muito a Liz. Ela é filha da puta em alguns momentos, mas eu amo muito a Liz em si. Eu acho um personagem muito foda, eu amo todos os traços da Liz. Até as partes negativas da Liz eu gosto bastante. Eu gosto muito de como a Liz investiga, coisa do tipo. Investigava, né, que ela morreu. Mas enfim, a Liz fica em paranormal. Nosso querido Joey, eu deixo o Joey em brabo apenas. Brabo apenas, vocês vão me cancelar, né? Mas eu vou deixar em brabo apenas. Eu gosto muito do Joey. Não, eu deixo ele em paranormal, vai. Eu deixo ele em paranormal. O Joey, eu gosto bastante do Joey. Ele sobreviveu 3
4 temporadas: Iniciação, Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade. Mas ele morreu, infelizmente. Nosso querido Joey. A cinemática dele com o Keanu no final foi muito foda. Eu amo todas as características do Joey também. Ele é um personagem que, igual eu falei da diferença de cultura, de língua, não focou tanto nisso, mas ele já é um personagem de outra origem, que mistura com brasileiro e tal, que lembra um pouco o Christopher, então eu gosto bastante também. Então eu deixo ele em Paranormal. O próximo personagem, o último personagem que eu deixei na minha tier list, que personagem é esse? Eu não conheço. Kaiser. Eu deixo o Kaiser em... Paranormal, não tem como. O Kaiser, ele é muito foda. Kaiser? Quem é Kaiser? Eu deixo o Kaiser em Paranormal porque ele é muito foda. Cinerária, ele é literalmente o personagem desde o César. Eu amava muito ele em Segredo na Floresta. Tipo, era meu personagem favorito até quase terminar. Então, ele merece estar em Paranormal. Então, essa foi minha tier list de Ordem Paranormal. Se algum personagem vocês comentem aí, tá? Eu vou deixar o link da tier list também nos comentários para vocês quiserem fazer. E essa foi minha tier list, tá? Se vocês não se inscreveram, deixaram um like, se inscrevam, por favor. E se vocês quiserem que eu faça outra tier list, é só comentar que eu faço. Provavelmente eu vou fazer tier list de Hexatomb também, então aguardem. Enfim, esse foi o vídeo e tchau!